Pessoal, boa tarde a todas as pessoas que aceitaram nosso convite da FECAM e do CONED e da FECAM, para dialogar um pouco nessa tarde de hoje sobre as nossas conferências municipais dos direitos da pessoa com deficiência. Eu sou o Paulo Sudowski, atualmente estou na presidência do CONED, que é o Conselho Estadual de Direito da Pessoa com Deficiência. Sou um homem de 42 anos, branco, cabelos castanhos, olhos castanhos, e estou vestindo um agasalho da cor preta com duas camisas, que Joinville está frio, uma com tom bordô de gola e outra branca por baixo. Estou acompanhado aqui do Alexandre, que é secretário executivo do CONED, para executar os trabalhos na tarde de hoje, e também de duas intérpretes da Interpress, que é a empresa de Libras e audiodescrição, que é parceira da Federação Catarinense dos Municípios nas ações de acessibilidade, no setor que nós temos lá de consultoria, inclusão e acessibilidade para os municípios, associações e consórcios de Santa Catarina. Então, a gente agradece as duas intérpretes, que são a Mari e a Aline. Elas são duas mulheres brancas e estão vestindo preto e estão atrás delas num lugar com um fundo verde. Muito importante, quero agradecer em nome de vocês duas, a Jamile da Interpress, por essa oportunidade de fazer com que a informação chegue para todas as pessoas. Vou passar a palavra para você, Alexandre, para você se apresentar, e aí a gente já inicia os trabalhos. Meu nome é Alexandre, sou secretário do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, o CONED. Sou homem branco, estou usando óculos e cabelos curtos, pretos, e estou trajando uma jaqueta azul marinho. Aí estou na sala web aqui da Secretaria da Assistência Social do Estado, e é isso. Estamos aqui para realizar esse nosso trabalho de esclarecimentos e um pouquinho sobre as nossas conferências municipais e estadual dos direitos da pessoa com deficiência. Obrigado, Alexandre. Quero pedir para que vocês registrem possíveis dúvidas também no chat, registrem de onde vocês são, que isso depois fica gravado para a gente ter. Eu quero informar também que nós estamos gravando essa reunião e ela ficará disponível, mais uma vez lembrando, tanto no YouTube do CONED, e tanto no YouTube também da FECAM. Então, vocês podem, quem por acaso eu não acompanhei, não tive tempo de acompanhar ao vivo, pode acompanhar posteriormente. Então, só conceituando um pouco, a FECAM está trabalhando, a FECAM tem 41 anos, ela reúne os municípios de Santa Catarina, os 295 municípios, os consórcios municipais e as 21 associações. Ela trabalha com várias políticas públicas e desde novembro de 2021, nós implantamos dentro da FECAM o projeto FECAM Acessível, que é justamente para trabalhar as questões da política pública da pessoa com deficiência. E pela primeira vez na história, a FECAM vai também dar suporte nesta conferência, que é a conferência da pessoa com deficiência. Por mais que eu sou presidente do CONED também, o Alexandre também é o nosso secretário executivo, mas quanto mais forças, quanto mais possibilidade tivermos para dar essa assessoria aos municípios, melhor. A conferência da pessoa com deficiência municipal, que acontece também no estado e no âmbito federal, ela vai ser realizada pela quarta vez. Tivemos uma em 2006, uma em 2008, uma em 2012 e outra em 2016. Então, fazem 7 anos que a gente não tem conferência nacional. E conferência estadual e municipal, as últimas foram realizadas em 2015. Então, nós estamos 8 anos sem fazer a conferência da política pública da pessoa com deficiência. 8 anos sem ouvir os municípios, sem ouvir a sociedade brasileira sobre a nossa política pública de inclusão e de acessibilidade. Então, a partir de agora, 1º de julho, os municípios têm o início para fazer sua conferência. Estamos até um pouquinho atrasados, mas teremos tempo até o dia 31 de outubro. Aí, posteriormente, os estados farão sua conferência e, posteriormente, o governo federal lá em julho de 2024. Então, a gente tem daqui a 1 ano para estarmos em Brasília fazendo a Conferência Nacional. Mas para participar da Conferência Nacional vai ter toda uma caminhada. Queria que o Alexandre fizesse a leitura
possível, Alexandre, da convocação do governo federal para a conferência, depois da nossa portaria, depois a gente já começa a discorrer sobre os eixos aí, tá bom? Portaria número 217, de 10 de abril de 2023, dispõe sobre a convocação da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, no uso das suas atribuições que lhe conferem os incisos 1 e 2 do parágrafo único do artigo 87 da Constituição Federal e tendo em vista o inciso 12 do artigo 2º do Decreto 10.177, de 16 de dezembro de 2019, resolve. Artigo 1. Fica convocada a 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que terá como tema central o cenário atual e futuro na implementação dos direitos da pessoa com deficiência, e por subtema Construindo um Brasil Mais Inclusivo, a ser realizada em julho de 2024, na cidade de Brasília, Distrito Federal. Cabe aos Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência, no âmbito dos estados, fixar o prazo para a realização das conferências municipais, observando o período de 1º de julho a 31 de outubro de 2023. Inciso 2º. Cabe aos estados e ao Distrito Federal a realização das conferências estaduais e distrital no período de 1º de fevereiro a 30 de abril de 2024. Artigo 2º. As despesas com a organização da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência ocorrerão às custas do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania por intermédio da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Artigo 3º. A comissão organizadora da 5ª Conferência, designada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, fornecerá material teórico que poderá subsidiar a realização das conferências estaduais, distrital e municipais. Artigo 4º. O regimento interno da 5ª Conferência será aprovado pelos delegados no início dos seus trabalhos. Artigo 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Silvio Luiz de Almeida, Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania. A nossa portaria também, Paulo? Isso, só ia falar, né, que teve a convocação pelo ministro, pelo CONAD, e aí, posteriormente a isso, nós fizemos a nossa portaria. Pode ir, Alexandre. Nossa portaria, através de uma resolução número 010 de 2023, dispõe sobre a convocação da 5ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da outras providências. O presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONED-SC, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de dar cumprimento ao disposto do artigo 2º do inciso 16 da Lei Estadual 15.115, de 19 de janeiro de 2010, e a Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família resolve. Artigo 1º, convocar a 5ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com a finalidade de analisar os obstáculos e avanços das políticas públicas do Estado de Santa Catarina na implementação dos direitos da pessoa com deficiência. Artigo 2º. A 5ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência terá como tema geral o cenário atual e futuro da implementação dos direitos da pessoa com deficiência. Artigo 3º. A organização e realização da 5ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizada sob a coordenação do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família. Artigo 4º. A 5ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência está prevista para ser realizada de 19 a 21 de março de 2024, na Grande Florianópolis. Artigo 5º. As vagas para os delegados seguirão os seguintes critérios: 4 vagas para delegados cujos municípios possuem conselhos municipais, 2 vagas para delegados cujos municípios que não possuem conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência. Aqui, né, Paulo, só fazendo um parênteses, considerar a paridade, né? 4 sendo 2 do governo e 2 da sociedade, 2 para os municípios que não possuem o conselho, 1 para o governo e 1 para a sociedade civil. Artigo 6º. Serão disponibilizadas 20 vagas para observadores e convidados. Estes deverão custear as suas despesas. Parágrafo único. As pessoas com deficiências, delegados ou convidados que necessitarem de acompanhante devem avisar com antecedência.
Os delegados com deficiência cadeirante, cegueira total, que necessitarem de acompanhante, deverão informar na ficha de delegado que deverá ser enviada juntamente com o relatório das conferências ou fóruns municipais ou regionais. Artigo 7º. A comissão organizadora será composta por representantes do CONED e Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, com os seguintes membros: Paulo Sérgio Sudovski, do CONED da SDEV, Jairton Fabene Domingos, do CONED da Comped Navegantes, Juliana Paula Burato dos Santos Pereira, CONED da Fundação Catarinense de Educação Especial, Anselmo Alves, do CONED da Associação APAR, Sabrina, do CONED da Secretaria da Assistência, Janice Aparecida Krasniak, do CONED e da Amigos DAO. Artigo 8º. A Secretaria da Assistência Social, Mulher e Família irá assegurar o transporte aéreo dos delegados de Santa Catarina que participarão da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que ocorrerá em Brasília em julho de 2024. Artigo 9º. A Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família e o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência ficam encarregados de tomar as providências necessárias para o cumprimento do objeto desta resolução. Florianópolis, 22 de junho de 2023, Maria Helena Zimmermann, Secretária de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, Paulo Sérgio Sudovski, Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Era isso, presidente. Obrigado, Alexandre. Vocês viram que a convocação primeira saiu do Ministério dos Direitos Humanos, Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, e aí saiu do Conselho Estadual a nossa convocação aqui para a nossa conferência estadual e para que os municípios façam a sua conferência. O cronograma deve ser seguido, conforme o cronograma tanto de datas como a metodologia deve ser seguida como veio do governo federal, como está saindo aqui. Até porque nós também, Conselho Estadual, vamos seguir o cronograma que veio de lá e a metodologia. Os eixos também já estão pré-determinados, a gente tem esse material, o caderno de orientações, a gente pode encaminhar para vocês. De qualquer forma, ele está no site da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como também na página da Secretaria de Estado de Assistência Social, né, Alexandre? Só me confirma o nome da Secretaria. Secretaria de Estado de Assistência Social e Família? Mulher e Família. Mulher e Família. A gente confunde um pouco com essa mudança de nomes. Então, está lá também o caderno de orientação, caso vocês queiram. Ou caso vocês tenham alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo através ali do e-mail da FECAM ou do CONED. Depois o Alexandre pode colocar no chat o e-mail do CONED e também eu coloco o da FECAM aqui, meu WhatsApp também, para que vocês, se tiverem alguma dificuldade, a gente pode encaminhar. O documento é bastante extenso, óbvio que a gente não vai ler ele, a gente vai fazer uma breve explanação sobre cada eixo, né, Alexandre? Tanto isso, o Alexandre acabou de colocar ali no chat o endereço eletrônico do CONED para que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem pedir lá para o Alexandre, que será respondido o mais breve possível. Vamos começar ali pelo eixo 1, Alexandre? Sim. Então, são 5 eixos, né? Cada município deverá mandar, no máximo, 3 propostas de cada eixo, né? Para estadual. Essa semana que vem ou na outra eu estarei enviando o que vai precisar sobre os delegados, né, Paulo? E também sobre os eixos. Cada eixo tem subtemas e são 3 subtemas, podendo, então, cada eixo mandar 3 deliberações, 3 vezes 5, são 15 deliberações no total. O primeiro eixo é o cenário estratégias para manter e aprimorar o controle social, assegurando a participação das pessoas com deficiência. Aí tem 3 subeixos. 1, conjuntura do controle social no Brasil. 2, a participação social e a interação interseccional da pessoa com deficiência. 3, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Tu quer que eu leia o objetivo do eixo? Importante, Alexandre. Elaborar propostas que auxiliem estrategicamente o aprimoramento da participação social das pessoas com deficiência nas diferentes etapas relacionadas às políticas públicas,
considerando a conjuntura do país, os diversos marcadores sociais da diferença que se intersectam com a deficiência, tais como raça, etnia, gênero, geração, território, orientação sexual, etc. Esse é o eixo 1. Eu vejo esse eixo como bastante importante, porque é a conjuntura que a gente está vivendo. Como que está a política pública da pessoa com deficiência? Como que está a participação social da pessoa com deficiência no controle social da sua política pública? Nós temos aqui o nosso lema internacional da Convenção das Nações Unidas, que fala do lema nada sobre nós sem nós. Então, vejo esse eixo como extremo, no momento, inclusive, que a gente vem passando no país e no mundo, de extrema importância. E aí tem os sub-eixos ali. Falei para mim o primeiro sub-eixo ali, Alexandre, que o meu leitor de tela se perdeu aqui. Conjuntura do controle social no Brasil. Isso, a conjuntura que a gente vem passando, vem vivendo, de que formas ampliar essa mobilização, de que forma trazer mais pessoas com deficiência. Então, é importante que vocês que têm conselho, municípios que não têm também, os que não têm, que formem o conselho, que contem com a nossa ajuda, que mobilizem o executivo municipal, que mobilizem as câmaras de vereadores para que existam conselhos. O nosso sonho é que tenhamos 295 conselhos municipais de direito da pessoa com deficiência em Santa Catarina e que todos os 295 sejam atuantes, que não é a realidade que nós encontramos hoje, infelizmente. Mas então, discutir essa conjuntura, discutir essa forma de mobilização. Pode ler o segundo, Alexandre? O segundo é a participação social e a interação interseccional da pessoa com deficiência. A interseccionalidade, né, Alexandre, também é bastante importante, porque a pessoa com deficiência, ela não é só pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa cega, meu amigo Rodrigo, que está ali também, é uma pessoa cega, o Michel, tem a Jussara, que não está aqui hoje, que é cadeirante, que é de Pinhalzinho, que tem uma representante aqui. Enfim, tem outras deficiências também, tem as deficiências biopsicossociais, mas nós não somos só a nossa deficiência. Nós podemos ser brancos, negros, homens, mulheres, hétero, LGBT e LGBTQIA+, podemos ser cristãos, podemos não ser cristãos. A pessoa com deficiência, ela todos nós somos várias coisas, não somos uma coisa só. Então, essa interseccionalidade, ela também tem que ser trabalhada, tem que ser vista, tem que ser lembrada, até porque a gente precisa de todas as políticas públicas. Existe pessoa com deficiência branca, negra, homem, mulher, pessoa idosa, criança, a pessoa com deficiência está em todos os campos da sociedade. Então, a interseccionalidade ela é extremamente importante. E esse lugar de fala dessa pessoa, baseada na vivência dela, baseada do lugar que ela vê, no meio que ela vive, também deve estar presente nas suas propostas e tem que ser respeitado. Algum comentário sobre isso, Alexandre? É importante, né, que os municípios coloquem nas suas elaborações de demandas, né, a participação da pessoa com deficiência como um todo, né? Como o Paulo falou, ela tem pessoas negras, indígenas, pessoas de todos os gêneros, né? De todas as orientações sexuais, enfim, a pessoa com deficiência, ela está no idoso, na criança, no adolescente, enfim, está em toda a sociedade, né? Então, é importante essa participação social da pessoa com deficiência para que se sinta inclusa, né? Incluída no nosso Brasil. Nossa deficiência não se define por si só, né, Alexandre? Isso, exatamente. O terceiro é o monitoramento e avaliação das políticas públicas. Esse também de extrema importância, é importante vocês envolverem as secretarias municipais de cada município. O que está acontecendo na educação? Onde que a pessoa com deficiência está? O que está acontecendo na saúde? Onde que a pessoa com deficiência está? A política de assistência social já tem uma história bastante antiga até com a pessoa com deficiência. As outras políticas ainda têm que aprender muito com a política de assistência social, eu falo. Então, mas como está essa política pública? O que o executivo vem fazendo? O que o executivo vem demandando para o legislativo? O que o legislativo vem trazendo de política pública de verdade, né, para a pessoa com deficiência? Porque a gente vê muita política pública, né, para alguns verem, não a política pública de verdade. Então, esse monitoramento é bastante importante também vocês observarem. Município de pequeno porte, município de grande porte, isso também depende. A gente quer que vocês tragam uma proposta para esse subeixo. Vai lá, Alexandre?
Isso, agora então é o eixo 2, é isso? Isso. O eixo 2 é garantia do acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas e avaliação biopsicossocial unificada. São 3 sub-eixos. Primeiro, estratégia das políticas públicas para promover o acesso das pessoas com deficiência, considerando todo o ciclo de vida. 2, desafios da articulação interfederativa para a implantação da avaliação biopsicossocial de deficiência. E o terceiro, estratégias para o avanço, transversalidade e perspectiva das políticas públicas no processo de inclusão das pessoas com deficiência. Pode ler o objetivo, Alexandre. Oi? Tem objetivo ali nesse? Tem objetivo. Isso, Elaborar propostas relacionadas ao acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas na perspectiva dos direitos humanos, da transversalidade e do cuidado, considerando a avaliação biopsicossocial unificada da deficiência como um dos pilares garantidores da equidade e da inclusão. Pode ler de novo ali só o nome desse eixo, Alexandre? Primeiro, Isso. estratégias das políticas públicas para promover o acesso das pessoas com deficiência, considerando todo o ciclo de vida. Pode começar comentando ele. Então, é importante, né, esse subtítulo, esse subeixo, porque a pessoa com deficiência ela tem que estar inclusa desde o seu nascimento, né, vamos dizer assim, até a sua idade mais avançada, né, onde estão os idosos. Então, sempre tem que ter políticas públicas para as pessoas com deficiência na escola, né, na saúde, na assistência social, na acessibilidade, nas ruas, enfim, todos os lugares, né? A pessoa com deficiência ela tem que estar inclusa, considerando toda a vida dela, né? Não só quando criança ou não só depois quando se torna idoso, mas sim em toda a vida dessa pessoa. Exato. E aí, é bem importante esse eixo 2 também, porque nós estamos discutindo no Brasil já há bastante tempo a avaliação biopsicossocial unificada. Porque antes, até agora, está valendo o modelo médico. O que é o modelo médico? Todos nós temos um CID. Chegamos lá, dependendo da deficiência X ou Y, vai no médico e tal, tem um CID e aquele CID define. Fulano é pessoa com deficiência X, fulano é com pessoa com deficiência Y. Mas não tem uma averiguação ali sobre as capacidades daquela pessoa, sobre aquelas barreiras que aquela pessoa sofre ou não, porque a deficiência hoje não é simplesmente baseada no CID, ela está baseada no artigo 2 da Lei Brasileira de Inclusão, que fala que o impedimento de longo prazo, que a deficiência é baseada no impedimento de longo prazo, um exemplo, uma pessoa cega tem impedimento de visão, na visão de longo prazo. Uma pessoa cadeirante tem impedimento na sua locomoção, por algum motivo físico ali, que é o impedimento de longo prazo. Mas, em virtudes das barreiras que essa pessoa sofre, que são barreiras atitudinais, de exclusão, são barreiras físicas, barreiras arquitetônicas, barreiras comunicacionais, barreiras tecnológicas. Essas barreiras, elas podem ampliar o fator deficiência ou elas podem também minimizar o fator da deficiência. Eu sempre uso um exemplo que um prédio com escadas e um cadeirante, a deficiência está no prédio da escada, e um prédio com rampa ou elevador que esse cadeirante consegue subir, a deficiência ela é minimizada. O cadeirante não deixou de ser cadeirante, o cego não deixou de ser cego, no caso de um computador que não tem leitor de telas, mas o leitor de telas para o cego e a rampa e o elevador para o cadeirante, a interpretação em libras para os surdos, ela minimiza, ela rompe essa barreira entre a pessoa e a sociedade, acaba minimizando a deficiência. Então, a gente vem, né, eu estava no início do mês passado em Brasília, no lançamento do grupo gestor que vai discutir a avaliação biopsicossocial. Essa avaliação biopsicossocial é para ser colocada em vigência daqui a 2 anos, tomara que aconteça, porque uma doença por si só não é deficiência. Uma deficiência ela é a causa daqueles fatores, como eu falei, com a interação com as demais barreiras. Então, por isso que esse eixo é de extrema
importância também. Lê o primeiro subeixo ali, Alexandre, aí? O segundo subeixo. Isso, segundo. Desafios da articulação interfederativa para a implementação da avaliação biopsicossocial de deficiência. Aquilo que tu acabou de falar. Exatamente. Foi o que eu acabei de falar sobre o grupo gestor, que está discutindo avaliação biopsicossocial. Então, eu recomendo que vocês busquem materiais na internet, que vocês, em base, vocês que são da secretaria, dos executivos dos conselhos, vocês que são conselheiros e participam dos conselhos, se embasem para levar essas propostas para o governo federal, porque a gente tem que defender a adequação do modelo biopsicossocial de deficiência. Não estou dizendo que o instrumento que está lá é o melhor, nem que é o correto e nem que tem que ser este. Mas a avaliação biopsicossocial tem que ser defendida por nós, pessoas com deficiência, porque senão o risco dos nossos direitos serem cerceados, das nossas políticas públicas aí retrocederem é muito grande. Pode ir, Alexandre. O terceiro item é subeixo. Estratégias para o avanço, transversalidade e perspectiva das políticas públicas no processo de inclusão das pessoas com deficiência. Pode discorrer sobre esse eixo aí, Alexandre. Esse subeixo. Então, a transversalidade, né, são subeixos, às vezes, até um pouco parecidos, que a da pessoa com deficiência está, né, na inclusão e em todas as secretarias, né, de todos os, vamos dizer assim, de todas as caixinhas que existem na nossa vida de ser humano, né? Na educação, na saúde, no trabalho, na acessibilidade, enfim. E estar na transversalidade quer dizer que está incluso em todas, né? Não podemos ficar fora, de nenhuma dessas perspectivas, dessas políticas públicas para a inclusão das pessoas com deficiência. Perfeito. Acho que esse item ficou bem claro, né, Alexandre, sobre a interseccionalidade e a transversalidade. São dois itens que se conversam, não é a mesma coisa, mas eles são até bem parecidos, como tu falou. Então, a gente deve respeitar isso, deve respeitar aqui dentro de um conselho de pessoa com deficiência ou demais conselhos, dentro de um conselho que defende a política pública, a gente tem que tratar com todas as pessoas, né, independente de religião, credo, cor da pele, enfim, orientação sexual, ou seja lá o que for. A gente está aqui para defender o direito de todas as pessoas, porque todos somos iguais perante a lei, todos somos iguais perante a Constituição. Então, pessoas com deficiência, né, também não são diferentes, e a nossa quantidade de pessoas com deficiência, o nosso número de pessoas com deficiência está cada vez maior, né? Então, a gente tem que ampliar o acesso às políticas públicas de todas as pessoas. Pode ir, Alexandre? Eixo temático 3, financiamento da promoção de direitos da pessoa com deficiência. Subeixo 1, estabelecimento de um referencial legal de financiamento público para a criação do Fundo Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 2, caminhos para o financiamento de políticas públicas para pessoas com deficiência. 3, fortalecimento do controle social sobre o financiamento das políticas públicas. Objetivo do eixo 3, refletir sobre o cenário vigente relativo ao financiamento das políticas públicas e, em seguida, dispor propostas para o estabelecimento de um Fundo Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, possíveis caminhos para o aporte de recursos a esse fundo, bem como sobre mecanismos para o acompanhamento e controle social da aplicação do financiamento ora proposto. Então, subeixo 1, estabelecimento de um referencial legal de financiamento público para a criação de Fundo Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Os conselhos, né, estaduais, municipais e também todas as entidades de pessoa com deficiência querem muito, né, que seja criado o Fundo Nacional da Pessoa com Deficiência, né, algo que é muito esperado. Acredito que esteja em trâmite no Congresso Nacional, mas acredito que ainda não sei quanto tempo vai demorar para a criação deste fundo. Seria muito importante, assim como tem o Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundo do Idoso, o nosso fundo também seria muito importante para que criasse esse financiamento, né, mais concreto, vamos dizer assim, estabelecido nesse fundo,
através depois de editais, para que as entidades que cuidam ou que trabalham com as pessoas com deficiência possam acessar esse fundo e também desenvolver os seus projetos de muita importância, de muita valia para as pessoas com deficiência, né, Paulo? Exatamente. O Fundo da Pessoa com Deficiência é uma reivindicação antiga, muito antiga. Nós temos regulamentados no Brasil poucos fundos que vêm do governo federal, estadual e aí vem para o municipal. Dos conselhos de direito, eu só me recordo agora do Conselho do Idoso e do Conselho da Criança e Adolescente. Aí, claro, tem o Fundo da Assistência Social, o Fundo da Saúde, o Fundo da Educação, mas são conselhos aí de políticas públicas, né? Conselhos, não que o nosso não seja, mas o nosso especificamente é conselho de direito. Então, nós ainda não conseguimos, até hoje, isso independente de qualquer gestão, o CONAD existe desde o final da década de 90. Ele ali em 2019 teve uma breve paralisação, uma breve exclusão, e depois 2021 aconteceu isso novamente, infelizmente, mas isso foram breves períodos, né? E desde lá ele vem tocando, vem solicitando a criação do fundo e mesmo assim ainda não aconteceu. Então a conferência, os estados, municípios têm esse papel importantíssimo, né, que deveríamos levar para lá. Cada estado deveria levar como uma das propostas a criação imediata do Fundo dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quando você tem um fundo, você consegue, por exemplo, destinar esse recurso para as entidades, você consegue ter mais trabalho de forma efetiva pelo Conselho. Hoje, o Conselho do CONED, por exemplo, é vinculado à Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família do Estado. Há bastante tempo ele está, né, na Secretaria, independente da nomenclatura dada. A estrutura é dada dentro do possível, dentro da possibilidade da Secretaria, mas a Secretaria já tem uma demanda grande, né, com o Fundo da Assistência Social e outros aí, e aí que a gente também, né, compreende, mas nós temos que ter um fundo nosso, um fundo dos direitos da pessoa com deficiência, porque tendo fundo de forma federal, aí se regulamenta o estadual e se regulamenta o municipal. Enquanto isso não acontecer, podem existir iniciativas isoladas de municípios. Os municípios podem criar, sim, seu fundo de alguma forma, que isso aconteça. O próprio Estado pode também, mas o ideal é que isso aconteça de forma do âmbito federal, porque senão a coisa acaba não acontecendo. Ela tem que vir da região central e para descentralizar através dos estados e municípios. Então, eu vejo esse eixo como grande importância aí para desenvolvimento da política pública da pessoa com deficiência. Vai lá, Alexandre. Subeixo 2, caminhos para o financiamento de políticas públicas para pessoas com deficiência. Então, nesse subeixo, né, as pessoas que estarão participando das conferências, né, ver quais os caminhos para que haja mais financiamento, né, para a política pública para a pessoa com deficiência, que muitas vezes fica de lado, né, fica com poucos recursos para esses financiamentos. Então, quais os caminhos que a gente poderia estar sugerindo nas nossas conferências, municipal e estadual, para que haja, né, mais financiamento, mais recursos financeiros para aplicar, para colocar, né, nas políticas públicas para as pessoas com deficiência, né, em todos os âmbitos, né, como a gente já falou antes, na saúde, na educação, na acessibilidade, enfim, todos os itens que tanto precisam de financiamento público. Perfeito. Acho que claro que cada subeixo vai conversar com o seu eixo, né? Então, o caminho principal é cobrar a existência do fundo, ao meu ver, apesar que cada política também, educação, saúde, assistência social, deve ter uma reserva, deve ter um orçamento destinado para os seus equipamentos serem acessíveis, para pessoas com deficiência que precisam de benefícios como o BPC, saúde também, né? Tem que ter, enfim, cada política pública. Então, além do fundo, vocês podem e devem trazer propostas para essas políticas públicas também. Vamos lá, Alexandre? E o terceiro subeixo é o fortalecimento do controle social sobre o financiamento das políticas públicas, né? É que as pessoas com deficiência possam estar, as entidades, os conselhos, enfim, todos estejam no controle social, né, sobre esse financiamento, né?
não só do fundo, né, Paulo? Claro, o fundo será importante, mas enquanto ele não é criado, vamos dizer assim, esse financiamento, né, de todas as áreas também seja feito através do controle social, seja feito controle para que cada vez mais financiamento, mais recursos possam estar dando qualidade de vida para as pessoas com deficiência. Exatamente. Os conselhos, por exemplo, o Conselho da Assistência Social, o Conselho da Saúde, o Conselho de Educação, ele aprova as contas, inclusive, das secretarias. E aqui em Joinville, não sei como é que é nos outros conselhos, Alexandre, mas na minha experiência, enquanto presidente aqui do conselho, que eu fui 3 vezes, não, 2 vezes, Conselho Municipal, nós aprovávamos todo ano as contas da secretaria e as contas do município também. Claro que era um resumo, né, disso vinha isso, aqueles números lá, os contadores apenas que entendem, mas se o nosso conselho não aprovasse as contas iriam para reprovação ou para ressalvas, enfim, o prefeito teria que justificar, né, para a Câmara de Vereadores e tudo mais. Então, a gente aprovava, às vezes com ressalvas, às vezes integralmente. Então, uma estratégia boa, até para o conselho ser valorizado, é que se colocasse na lei que o conselho também, como os demais, fossem fiscais de legislação, mas que também houvesse a necessidade dessa aprovação pelo Conselho da Pessoa com Deficiência. O dinheiro da política pública da pessoa com deficiência, não o dinheiro como um todo do município, tá? Só para deixar claro. Vai lá, Alexandre. Eixo temático 4, cidadania e acessibilidade. Subeixo 1, capacidade civil e tomada de decisão apoiada. 2, sistemas de apoio, direito de acesso à escola, trabalho, saúde, habilitação, reabilitação e sistemas de proteção social. Subeixo 3, estratégias para promover o protagonismo político das pessoas com deficiência. Objetivo do eixo 4, propor medidas que garantam a plena implementação da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que apontem o acesso a direitos em equidade de oportunidades, eliminando barreiras que dificultem a participação de pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida na sociedade. Subeixo 1, a capacidade civil e tomada de decisão apoiada. Aquilo que prevê a LDB, né, Paulo? Aliás, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, a capacidade civil de cada pessoa com deficiência e tomar as suas decisões, mesmo que às vezes apoiada, no caso das pessoas com deficiência intelectual, mas que essa capacidade seja plena, né, na sua vida, no seu dia a dia como cidadão, né, e com direito à equidade igual a outros cidadãos no nosso país. Pode. Eu estava lendo aqui no chat. Eu vi que tem bastante coisa no chat ali, depois a gente vai ler, tá, gente? Né, daqui a pouquinho. Como o Alexandre colocou, a LBI ela coloca a possibilidade das decisões apoiadas. Hoje, no Brasil, pessoas com deficiência não podem ser apenas 100% curateladas, elas não podem, não devem, apesar de ter algumas decisões judiciais ali bastante contestáveis, inclusive, sobre isso. A pessoa com deficiência é um agente de direitos, é um cidadão, é uma cidadã. Existe a possibilidade, claro, né, de pessoas que necessitem de outras pessoas para tomar suas decisões, tem essa possibilidade de decisão apoiada, tem também aquelas que infelizmente não conseguem, mas essas a gente tem que proteger, o Estado tem que proteger muito mais do que as outras, então vocês devem trazer propostas nesse sentido. Subeixo 2, sistemas de apoio, direito ao acesso à escola, trabalho, saúde, habilitação, reabilitação e sistemas de proteção social. Então, esse subeixo aqui, né, para propor, né, fazer as propostas no sentido do direito que a pessoa com deficiência tem à escola, que tem ao trabalho, que tem a sua reabilitação, aos seus sistemas de proteção social, né, na assistência social e demais benefícios que a pessoa com deficiência tem, os seus direitos, né, garantidos no nosso dia a dia. Muitas vezes o direito está lá no papel, está lá bonito na lei, mas na hora da prática, né, ele não é acessado. Então, para que essas pessoas, para que todas as pessoas com deficiência possam ter esses direitos garantidos, não só no papel, mas também na prática, no seu dia a dia.
Perfeito, Alexandre. É isso aí. Quando a pessoa com deficiência ela nasce com deficiência, ela deve ser habilitada para as atividades que, né, toda pessoa sem deficiência acaba fazendo, e quando ela tem uma deficiência ao longo da vida, ela tem que ser reabilitada. E isso, tanto o município, como o Estado, como o governo federal tem que garantir através das políticas públicas. Existem recursos na saúde para isso, na educação para isso, na assistência social para isso, e a gente tem que garantir que esse recurso chegue, tem que garantir que as pessoas com deficiência tenham o acesso a esse direito que é a habilitação e reabilitação. Sem a habilitação e sem reabilitação, nós não temos acesso à educação, ao trabalho, à nossa dignidade, à nossa vida em geral. Como que uma pessoa vai ter acesso à sua vida no dia a dia se ela não está habilitada ou reabilitada? Pode ir para a próxima, Alexandre? É o subeixo 3, estratégias para promover o protagonismo político das pessoas com deficiência. Né? Acredito que nesse subeixo aqui, as demandas, né, as deliberações sejam no sentido de que a pessoa com deficiência também possa estar participando no meio político. Né? Quantas pessoas, quantos deputados nós temos com deficiência no Brasil? Quantos vereadores, quantos prefeitos, né? Quantos governadores têm deficiência? Então, é importante que a pessoa com deficiência também tem o seu protagonismo na questão política, possa estar participando também. Já visto que mais de 20% da população brasileira se declaram com algum tipo de deficiência. E detalhe também, né, Alexandre, não é nem só a política partidária. Nós fazemos política no nosso dia a dia. Um conselho de direito é um órgão político, uma secretaria municipal é um órgão político, estadual é um órgão político, a participação de uma associação de moradores, numa entidade de pessoas com deficiência é política. Então a pessoa com deficiência deve ter consciência política, deve ter consciência dos seus direitos, deve ter consciência de como as coisas são conquistadas. Então, o protagonismo político partidário também, como o Alexandre falou, não adianta a gente ser pessoa com deficiência para ser apenas plateia. A gente tem que ser, não apenas eleitor também, a gente tem que ser eleito também. Temos que ter vereadores com deficiência, prefeitos com deficiência, presidente com deficiência um dia, quem sabe, por que não? Porque quem sente, quem conhece, quem estuda da área é que conhece e que vai fazer a verdadeira política pública. Então, a gente tem que mobilizar, até porque as nossas lideranças aí estão cada vez mais escassas, nossas entidades estão com cada vez mais dificuldade de conseguir verdadeiros protagonistas para trabalhar em cima delas. Nossos conselhos municipais, estaduais e o nacional estão extremamente enfraquecidos, então a gente tem que buscar estratégias para fomentar essa participação, essa atuação política da pessoa com deficiência. Então, pensem em proposta nesse sentido e não tenham vergonha de dizer e de saber que nós todos somos agentes políticos, independente se a pessoa é de um lado da política, do lado direito, da esquerda, do centro, tanto faz, mas primeiramente defender a política pública e, em outro momento, ser um agente político e se colocar à disposição e fomentar isso e colocar a pessoa com deficiência como protagonista. Pode ir, Alexandre. É o eixo temático 5, né? O último eixo. Os desafios para a comunicação universal. Subeixo 1, acesso à informação instrumental e tecnológica. 2, tecnologia assistivas na informação e comunicação. 3, campanhas educativas de combate ao capacitismo e sobre direitos da pessoa com deficiência. Objetivo do eixo 5, elaborar propostas que fortaleçam o desenvolvimento de tecnologias assistivas de informação e comunicação nas mídias sociais, visando valorizar o protagonismo das pessoas com deficiência e difundir conhecimentos e informações que promovam a inclusão e combata o capacitismo. Então, no subeixo 1, né, as pessoas vão fazer as suas propostas, os delegados, de acesso à informação instrumental e tecnológica, né? Tudo que vem para contribuir, né, na questão da tecnologia para a comunicação e a acessibilidade da pessoa com deficiência é de grande valia, de grande importância, né? Desta comunicação, desses instrumentos tecnológicos que nós temos cada vez mais avançados para que a pessoa com deficiência possa estar incluída nesses meios digitais. Muito importante, Paulo. Isso aí, Alexandre.
O Giovanni, meu amigo, acabou de falar aqui no privado comigo sobre a dificuldade que os surdos têm com os ouvintes e os ouvintes com os surdos nessa questão da comunicação. Então, por isso que, mais uma vez, quero agradecer aqui a parceria com a Interpress, a Mari e a Aline, né, para a gente quebrar essa barreira da comunicação com a comunidade surda. Pessoas com deficiência visual também têm dificuldade com a comunicação. Colocou um outdoor na cidade, eu não consigo me comunicar através daquilo, eu não consigo entender o que foi passado ali. Numa televisão, por exemplo, ligue agora para o número que está aparecendo na sua tela. Uma comunicação em uma língua estrangeira com uma legenda também não nos serve. E assim vai. Então, a gente tem que pensar em estratégias, mais libras nos meios de comunicação, mais audiodescrição, mais acesso à informação em forma acessível, nos sites, de forma digital e tudo mais. E o acesso ao conhecimento também, porque a falta de conhecimento, ela amplia o capacitismo. Quando eu não conheço algo, eu tenho preconceito, e no caso da pessoa com deficiência, preconceito e discriminação é o capacitismo. Então, a gente tem que trazer proposta nesse sentido também. Né? Pode falar um pouquinho também sobre esse tema. O item subeixo 2, tecnologias assistivas na informação e comunicação, né? Como ela é importante para se comunicar, para informar, né? Como o Paulo falou, muitas vezes há barreiras, né? Na televisão, no outdoor, sem intérprete de Libras, né? Isso tudo dificulta, né? A comunicação para as pessoas com deficiência, né? De todas as deficiências. Então, é muito importante que as tecnologias assistivas estejam presentes, né, e sejam bem utilizadas. Não adianta só ter a tecnologia, mas não saber ou não ter como usar para que as pessoas com deficiência possam se comunicar e possam ser informadas também. Então, os eixos foram esses, né, Alexandre? A última ali, campanhas educativas de combate ao capacitismo e sobre direitos da pessoa com deficiência. Se quiser falar. A gente vê muita campanha que é necessária, muita campanha sobre outras demandas, sobre outras discriminações, sobre outras coisas ruins que acontecem na sociedade, e do capacitismo até agora eu, pelo menos, não vi nenhuma. Então, no grande meio de comunicação, né? Então, a gente tem que cobrar dos nossos órgãos aí para que façam campanhas, para que tragam o capacitismo ao conhecimento das pessoas em geral. Sobre os eixos, Alexandre, tem alguma pergunta no chat ali? Alguém colocou algo? Tem sim. Você quer ler para a gente? Só deixa eu... Com licença, Paulo. Oi. A Sandra manifestou que gostaria de falar. Tá, eu já passo a palavra para ela, Aline. Deixa só a gente ver a questão do chat ali. Ela já passa para a Sandra em seguida, tá? Estou rolando aqui na... Obrigada. Tá bom. Alguém pode falar alguma coisa para testar? Tá, aqui o áudio. Boa tarde, boa tarde. Estou indo por cada um aqui, para eu não perder nada, Paulo. Claro, fica tranquilo. Paulo, Ibama, Conselho, Canoinhas, Blumenau, Concórdia. Aqui são as apresentações. Então, enquanto tu busca aí, Alexandre, eu vou pedir para a Sandra falar, então. Pode pedir para a Sandra. Mas vai olhando aí. Sim. A Sandra cumprimenta a todos. Boa tarde, espero que todos estejam bem. Eu tive problemas com a conexão da internet. Cheguei agora nesse momento. E eu gostaria de fazer um adendo àquilo que a gente está tratando. Acredito que, dentre todos os eixos, eles são extremamente importantes, mas eu tenho uma fala específica sobre a questão política. Quando a gente fala da questão política, claro que a gente vai falar da questão política enquanto cidadão e enquanto política partidária também, mas é importante que a gente
fale de política partidária enquanto um lugar de acesso para a pessoa com deficiência também. A gente tem algumas legislações que hoje possibilitam o acesso mais facilitado para pessoa com deficiência, tanto na política de direitos, de acesso e do sistema de proteção, quanto das questões partidárias. E a gente vê que por muitos anos as lutas das pessoas com deficiência, elas perpassam a questão de chegar a um poder executivo e não conseguir administrar as situações. Então, por isso, nós precisamos fazer esse adendo de falar tanto das questões políticas de direito, de segurança, de acesso, quanto as questões de política partidária, seja a nível municipal, estadual e federal, debatendo todas as versões. E assim, de forma íntegra, conseguir contemplar a política como um todo, como cidadãos políticos que somos. No mais, a gente falou sobre acessibilidade também, e eu acredito que tem só uma questão que a gente tem que pensar no quesito ali de comunicação, como foi mencionado anteriormente pelo Alexandre, a questão da língua de sinais, enquanto comunicação visual para o surdo, e a falta da comunicação auditiva, já para o cego, a falta da comunicação visual com a comunicação auditiva. Acho que a gente precisa estabelecer perspectivas dentro da linguística para a gente conseguir entrar nesses sistemas e discutir com tranquilidade. Acho que o tempo de discussão é esse, acho que compreendo que a gente está tratando de temas hoje que vão envolver aspectos de gestão do nosso país e que as entidades presentes, e todas elas de todo o estado, são bastante relevantes na área da pessoa com deficiência, mas a gente precisa estabelecer articulações hoje com capacitações que promovam, tanto na área pública quanto no terceiro setor, uma prática profissional com papéis estabelecidos para a questão da inclusão social. E nesse quesito também, voltando ao eixo 5, a inclusão nas redes. Esse é um tema que a gente tem que propor e tem que ver essas situações durante a conferência para que a gente possa trazer essas questões e debater, porque muitas vezes a gente esquece dessas práticas enquanto formações continuadas que são necessárias, tanto para governo municipal, estadual ou federal, mas que a gente possa cobrar que as redes das quais a gente compõe tenham essas formações e a gente consiga adentrar esses espaços com maior facilidade. Porque, como foi mencionado anteriormente, a falta de conhecimento é o que gera o preconceito, é o que gera discriminação, e por mais que hoje tenhamos, sim, legislações que abarcam essas situações, a gente ainda não consegue ter um acesso e um direito facilitado. Quando foi mencionado antes pelo Paulo, acredito que 20% da população brasileira se declara com alguma deficiência, a gente tem que pensar também nesses quesitos na hora de avaliar, ir para as conferências, para que a gente tenha, assim, tecnologias de informação de comunicações, parceria entre ambientes públicos e terceiro setor, principalmente com foco educacional. Acredito que era isso que eu gostaria de mencionar, e assim, penso que uma das questões mais importantes é a gente trabalhar a questão da comunicação e do acesso linguístico, e nesse caso me coloco enquanto pessoa surda, o acesso linguístico à língua de sinais, até porque quando eu estou aqui falando, eu sei que a minha voz está sendo feita por um intérprete, quem é essa pessoa, quem será a minha voz, quem fará a minha voz e trará a minha comunicação. Então, a gente precisa pensar nessas questões. A central de intérprete é uma das coisas que a gente mais luta, é uma das áreas que a gente mais luta nos últimos anos, e a gente vê, por exemplo, municípios em todo o estado fazendo licitações para contratação de central de intérprete, sendo que uma licitação ela pode não abarcar um intérprete, que é um recurso humano, que é uma pessoa que vai desenvolver esse trabalho. Por isso, a parceria com o ambiente de terceiro setor é bastante importante, principalmente através do uso de plataformas e de recursos tecnológicos. A gente tem que pensar nisso, nesse quesito, durante o último eixo.
E acho que seria isso em relação à Isso. pessoa com deficiência. Tá? Acho que todos os eixos nos abarcam e a gente tem que pensar nas questões de violência, de saúde e nas diversas Bom, questões, enfim, das vidas das Sandra, pessoas com deficiência. Sandra, eu Acho que é agradeço. isso. Eu agradeço a sua fala, né, a gente tem que continuar, porque senão o nosso horário vai até as 3 horas. E aí tu pode deixar isso tudo guardado e trazer como proposta para a Conferência Municipal aí de Florianópolis, que é a cidade que tu mora, e aí para que chegue na estadual e na federal, são todas ótimas, tá bom? Obrigado aí. Alexandre, o que tu achou no chat aí né, de dúvidas coletivas aí para a gente já responder e depois a gente já abre para as demais aí. Giovanni falou que precisamos cobrar do Estado aumento do orçamento para as pessoas com deficiência, mobilidade e acessibilidade. Isso precisa de investimento em políticas públicas para as pessoas com deficiência. Precisamos ter cidades inteligentes para todos, tendo o direito de ir e vir. Aí eu vejo duas propostas também, Giovanni, para a tua conferência de Blumenau, e para chegar no Estado e para chegar no Nacional, que é a do Fundo, e também a da comunicação. Alguém está reclamando do som. Será que é um problema técnico lá ou mais alguém? Tá bom? Se tiver alguém aí, fala no chat aqui, se não é um problema técnico aí na internet da pessoa que falou. Tá normal, né? Então tá bom. Próximo, Alexandre, mais alguém no chat? Ana Loures, de Jaraguá do Sul, fala que criar o fundo para os conselhos é muito importante. Perfeito. Mais uma proposta de fundo aí para a Conferência de Jaraguá. O que mais? Jean Silva falou que como chegaria aos municípios? Vocês não acham que o CONAD está querendo que façamos o trabalho dele? Não, Jean. Não, o CONAD não quer que façamos o trabalho dele. Nós, aqui embaixo, o poder emana do povo e só pode ser exercido em nome dele, né? Então, nós, cidadãos, que elegemos aí os nossos executivos legislativos e, da mesma forma, os conselhos municipais, estaduais e o nacional, são representantes de nós, pessoas com deficiência, mas o Conselho Nacional, ele não faz nada, né, que não venha daqui de baixo. Aqui que a política pública acontece, aqui que nós moramos nas cidades, então nós temos que levar as propostas para que o CONAD envie isso para o Executivo Federal, envie isso para o município, para os municípios e para o Estado, porque a conferência nada mais é também do que conferir essa política pública e melhorar ela. Então, o CONAD não tem como trazer essa realidade dele lá em Brasília e mandar para a gente aqui embaixo, porque Maravilha é uma realidade, Joinville é outra, Florianópolis é outra, Brasília é outra, então nós que devemos levar isso para nacional. As propostas são nossas de baixo para cima. O CONAD tem a obrigação de fazer o que ele fez aqui, que foi regulamentar a conferência, criar metodologia, discutir os eixos e sub-eixos e objetivos e mandar esse norte para a gente. Inclusive, o regimento de cada conferência deve ser feito por cada município também, tá bom? Para respeitar a realidade local. Próximo, Alexandre. O Giovanni escreveu, Jean, não acho isso. Políticas públicas cobramos do Congresso Federal com os deputados eleitos. Isso, então, perfeito. sugiro você ver isso com teu vereador, com teu deputado federal, com teu deputado estadual, com teu senador eleito, ok? Perfeito. Mais alguma pergunta ou é só comentário? Juliana comentou que em Florianópolis os conselhos analisam as contas dos seus respectivos fundos CMDCA, CMI e CMAS. Importante. Agora vamos falar então do assunto delegados, Alexandre? Os delegados para estadual? Isso. Porque isso já veio de lá, Santa Catarina tem direito a 20 delegados, 10 da sociedade civil. 10 do governo. 10 do governo. A metodologia ela foi através do número de deputados federais. Santa Catarina tem 16 deputados federais, então ela tem direito aos 20 delegados. O Alexandre está no CONED aí há 12, 13 anos, então ele já passou por 2 conferências. Salvo engano, outra vez foram mais delegados, né, Alexandre? Sim, foram mais delegados. Foram mais delegados. Diminuiu bastante.
Isso. Este número também vem lá de Brasília, esse número não é nosso, não somos nós que definimos que são 20 delegados, 10 de cada. O que nós fizemos foi uma definição sobre regiões, sobre o número de quem tem conselho e quem não tem conselho, que o Alexandre vai explicar agora para vocês. Para a nossa estadual, né, foi deliberado que, como também nós vamos ter menos vagas lá no nacional, e também ainda não sabemos quantas conferências municipais vão ser feitas, né, Paulo? Nem regionalizadas, nem municipal. Então, nós elaboramos que antes nós tínhamos 6 vagas para os conselhos municipais, agora a gente colocou 4, e 2 para os municípios que não têm conselho. Mesmo que façam em conjunto, vamos supor, lá em Blumenau, convide outros municípios. Esses outros municípios, na hora de eleger os seus delegados, eles separadamente, né, vão para uma sala ou para algum outro local, e cada município, então, escolhe os seus delegados, elegem seus delegados, e sempre na paridade, né? Os municípios que não têm conselho, 2 delegados, um do governo e um da sociedade civil. E não esquecendo também de colocar os suplentes, né? Porque vai que aconteça alguma coisa do delegado titular não poder participar, o suplente é que tem a vaga para vir para participar da nossa estadual e depois, consequentemente, para a nacional. Então, resumindo, são 4 vagas para municípios que têm o conselho e 2 vagas para os municípios que não têm conselho. Perfeito, Alexandre. Eu só queria acrescentar, mesmo que o município tenha conselho e não fizer a conferência, ele ir participar de outro lugar, por outro município, ele vai ter direito apenas às 2 vagas, como se não tivesse conselho, porque o município não faz conferência. A gente até pode fazer depois uma reformulação aí nesse documento, para ficar bem claro, porque a gente não acha justo o município não fazer conselho, escolher 4 pessoas e trazer para a conferência, né? A gente não vai, porque uma conferência, gente, assim, uma conferência municipal, principalmente, ela não demanda grandes recursos. Espaço físico toda a prefeitura tem, né, acessível principalmente. Conselheiros são voluntários. Se tem conselho, o secretário executivo já é servidor daquele conselho, já está à disposição para isso. O custo que se teria, né, isso numa tarde, no município pequeno, faz uma conferência, discute os eixos e determina seus delegados. O custo que isso teria é a contratação de profissional de Libras, que aí, né, ou como a gente aqui na FECAM, uma parceria também, não é voluntariado, é parceria, tem um contrato de fomento, então o custo seria a contratação de profissionais de intérprete de Libras. Mas aí o município com certeza tem estrutura para correr atrás disso. Então, é muito triste a gente receber, como a gente recebeu essa semana aí, um município que não vai fazer conferência, segundo ele, porque não está na previsão orçamentária e nem se tentou absolutamente nada, e os conselheiros também não se manifestaram com isso. E quando a gente é conselheiro, gente, a gente é conselheiro porque quer ser, somos voluntários porque queremos. Agora, não fazer o trabalho que devemos, aí eu acho que é melhor o conselheiro ir fazer outra coisa, né? É um pouco duro, mas a pessoa com deficiência que está lá fora, que nem sabe que a gente existe, não tem culpa das nossas falhas. Nós também temos problemas no CONED, temos problemas na FECAM, onde eu trabalho, nem por isso o direito da pessoa com deficiência é desrespeitado. Então, para mim, não fazer conferência, eu acho que não fazer uma conferência no município que tem conselho ativo, inclusive, é um desrespeito com a pessoa com deficiência. Mas, por exemplo, assim, né, um determinado município X tem conselho, mas ele não fez conferência, ele não tem direito a enviar delegado, porque ele tem que fazer a conferência e mandar... não adianta ele participar, não adianta ele participar no município vizinho. Não, se ele ainda participou no município vizinho como instituição, como conselho, eles organizaram em conjunto essa conferência. Sim. Agora, se ele tem conselho aqui, mas a gente não fez conferência, vão mandar os delegados. Isso não existe. Não existe. Realmente vai mandar quem fizer ou quem fazer em conjunto. No mínimo, vai ter que participar de conferência conjunta. No mínimo. Exato. Porque não dá para ir para outro município também e participar daquela conferência e levar a vaga daquele município. Não, cada município é o seu município. Então, Tem mais 2 questões aqui no chat. Tu quer que eu leia? Não, deixa eu só falar também dos acompanhantes também, Alexandre. Sim. Então, temos os 4 delegados,
para municípios com conselho, 2 de governamentais e não governamentais, ficou bem claro. No município que não tem conselho, 1 de cada, né, um governo e uma sociedade civil, e pessoas com deficiência com direito a acompanhantes. Isso a comissão decidiu, não foi eu, nem eu, o Alexandre, né? Que pessoas completamente cegas terão direito a acompanhante e pessoas usuárias de cadeira de rodas. Mesmo assim, elas têm que solicitar e fazer a justificativa, e a comissão vai deferir ou não. Claro que nesses casos, né, a grande maioria vai ser deferido. Mas, no caso de pessoas com deficiência que não tenham necessidade, que não tenham essa necessidade específica, com certeza, não, até porque a gente preza pela autonomia, pela independência e conferência, a gente sempre recomenda que se leve alguém também, né, a pessoa com deficiência tem o direito de levar o acompanhante que ela quiser, mas que se leve alguém que vá contribuir, ou que se leve alguém que essa pessoa tenha intimidade, enfim, para auxiliar essa pessoa, até porque a equipe técnica da conferência não vai ter essa condição de auxiliar uma pessoa com deficiência, por isso que se dá um direito a esse acompanhante para aqueles que necessitarem, conforme a comissão decidiu. Pode ir, Alexandre. Aqui colocaram no chat, Ana Loures, criar o fundo é minha meta e o objetivo de minha gestão à frente do Compete, porque sem fomento não há como desenvolver projetos e buscar desenvolver políticas públicas de fato. O Conselho Municipal de São José escreveu: quando houver um fundo federal, os conselhos municipais só terão acesso a esse fundo se a lei municipal do conselho já tiver um fundo? Fica como proposta para a conferência também. O Fundo da Criança e Adolescente, cada município tem o seu, o Fundo do Idoso, cada um tem o seu, o Estado tem o dele e o Federal tem o dele. Então, cada município é uma cascata, né? Vem de lá, e sim, vem de baixo para cima. Mas cada município faz o seu fundo. Então, a ideia é que quando a pessoa com deficiência funcione nos mesmos moldes. Mas é proposta de levar para a conferência também. Miriam perguntou, dúvida. Vamos fazer a conferência no meu município, no auditório da prefeitura, mas ele não cumpre todos os quesitos de acessibilidade do manual de orientação, como o piso braille. Estamos buscando a readequação do espaço, mas se não conseguirmos, como proceder? O nome dela é Miriam? Miriam. Miriam, abre teu microfone para a gente entender melhor. Não existe piso braille, tá, Miriam? Oi, boa tarde. Boa tarde. Não existe piso braille, tá? Existe piso podotátil, mas dentro de um auditório não é uma obrigação legal existir. O que a gente... existem também as adaptações razoáveis, aquilo que é possível. Por exemplo, eu vou te perguntar, Sim. Tem rampa ou elevador? Tem elevador até bem pertinho do auditório. Tá, e aí, dali em diante é um corredor que não tem mais degrau, né? Não tem mais nenhum degrau. Mas como a gente Perfeito. estava vendo certinho ali o manual, a gente viu que o piso ali tátil, ele não existe. A gente até queria tentar readequar. Não é necessário? Não, assim, se vocês quiserem readequar, é importante, né, verificar a questão de acessibilidade, mas não é uma obrigação legal para se realizar a conferência, até porque é um ambiente interno. O piso podotátil por si só, ele não resolve todos os problemas da pessoa com deficiência visual. Então, fique bem tranquila quanto a isso. Tem elevador para chegar no palco? No palco, não. Elevador ou rampa? Elevador para chegar no auditório. Acho que não também. Então só no espaço mesmo do auditório. No palco, eu acredito que não. Então, vocês têm duas opções. Rampa no palco, né? Rampa no palco. Rampa, isso. Rampa no palco. Eu vou ter que verificar. Agora, eu não sei exatamente. A gente qual município, Miriam? Içara. Tá. Assim que vocês tiverem a agenda da conferência, puder passar no nosso e-mail também. Isso. Para a gente colocar na nossa agenda. Miriam, Oi. Miriam, vou te dar uma sugestão. Mais importante do que deixar de fazer a conferência por esses itens que tu acabou de me falar, é fazer a conferência, nem que você monte, em vez de montar o palco em cima, em respeito às pessoas cadeirantes, às pessoas com mobilidade reduzida, nem que você monte o palco em frente às primeiras cadeiras, né, em respeito a essas pessoas. Ótimo, boa ideia. Né? O ideal é que tenha a rampa para acessar o palco e tal. Mas eu fui em evento recentemente
que passou batido Tá. essa questão do palco tinha escada, infelizmente, não tinha cadeirante lá, mas como forma de chamar atenção, como forma de protesto, a gente fez a palestra de baixo, tá? Ah, Então, tá. Até assim, ó, Paulo, o que a gente está fazendo é, quando fazer a inscrição, a gente está perguntando se tem alguma limitação, alguma isso, deficiência para a gente poder readequar, né? A gente está trabalhando nesse aspecto. maravilhoso, maravilhoso, perfeito, tá? Tá? Perfeito. Não, então As, tá. as outras questões, Obrigada aí assim, pela ó, sugestão. impressão de material em braille, audiodescrição, isso não são itens, são itens recomendados, tá? São Tá, itens tá. recomendados. Então, mas a principal Ah, tá, questão é acessibilidade. Libras, intérprete de Libras, eu acho que é tá. indispensável também, Sim, tá? sim, Isso é a tá, primeira questão, acho que é indispensável essa Libras e tá, acessibilidade física e arquitetônica. As outras questões, elas são necessárias, mas elas são recomendadas, tá bom? tá. Ah, que bom, então. Muito obrigada. Obrigado, a gente agradece. Então, isso vale para todos os conselhos aí. Eu acho que alguém comentou algo aqui, Alexandre? Paulo Abludef, de Blumenau, maior dificuldade para as pessoas com deficiência física em Blumenau e mobilidade para trabalho, estudos, lazer, transporte acessível, Blue Fácil, presta serviço só para fisioterapeuta, mesmo tendo Isso é uma questão 100% municipal, né, de Alexandre? transporte coletivo municipal. Isso é uma questão municipal. Então, fica para a conferência municipal, o pessoal da secretaria da pessoa com deficiência, quero estar aqui, então, acho que é uma questão municipal. Sobre a conferência, sobre... Ritiele escreveu, fazendo a conferência junto com outro município que não tem conselho, o número de propostas se mantém o mesmo e o município que tem conselho manda 4 delegados e o município que não tem manda 2 delegados. Resumidamente, é isso? Sim. É isso aí. Uhum. Exatamente. O município Blumenau, digamos, Blumenau vai fazer a conferência de Blumenau, acredito, tá, Richelle? Porque é um lugar, é um município grande. Quem que a gente recomenda que faça conferência conjunta? Os municípios pequenos. Joinville vai fazer sua Ou conferência. às vezes, né, Paulo, o Hum. município maior quer convidar outros municípios pequenos que não têm a oportunidade de fazer conferência, vamos dizer assim, eles Uhum. podem participar com um município maior também, né? Pode, mas aí participa, né, de alguma forma. Mas o ideal mesmo, né, Alexandre, aqui, por exemplo, ali Blumenau tem a ANV, a ANV, que é a Associação do Vale Europeu ali, ela já está se mobilizando, inclusive a Nayara, a Michele, elas já estão se mobilizando para auxiliar os municípios pequenos ao redor. A gente vai usar essa estrutura, usar no bom sentido, tá? Essa estrutura das associações para auxiliar esses municípios menores, os grandes também, mas os menores a gente vai... As Muito próprias... importante, né, Paulo, que os Isso, municípios se reportem às associações de municípios, né, isso, sim. para que Porque eles possam dar todo o suporte. todo o suporte. Eles gostam bastante de nos ajudar no momento em que há as conferências. Isso. Porque aí que acontece? Digamos que o município só vai participar da conferência de Blumenau já é um município grande, tem as demandas dele, grandes e tal. As demandas do município menor, muitas vezes, a proposta pode ficar isolada, pode não chegar, né? Então, como o Alexandre sugeriu, é importante, caso não haja conferência conjunta nos municípios ao redor ali, participar de uma conferência dos municípios ali e tal, maiores, mas a gente recomenda que busquem as associações, busquem a Anvale, busquem a ANV, busquem aqui a Munesc, busquem a Granfolis, busquem a FECAM. Eu vou, de novo, facilita a minha vida, Alexandre. Tu coloca meu e-mail para mim, inclusão sem o tio, @fecam.org.br, meu nome que tu tem aí, e o meu WhatsApp, inclusão@fecam.org.br, é inclusão sem o tio, tá? inclusão@fecam.org.br. O meu WhatsApp, que é o 47996 11 2977. 996 11 2977. Coloca o e-mail do Coned também de novo, tá? É importante. Então, suporte, gente, vocês vão ter do Coned, vocês vão ter da FECAM, vocês vão ter das associações de municípios, vocês não vão ficar na mão, de jeito nenhum. A gente está aqui para trabalhar, é um ano, a gente acredita no que a gente faz. O Alexandre é servidor público há muitos anos, está no Coned há 13 anos, 12 ou 13, se não me engano. Eu estou na presidência do Coned pela primeira vez, desde o ano passado, mas já fui conselheiro já outras vezes. O Fabene, que estava aqui, é o nosso vice-presidente, já foi presidente 2 vezes. Então, a gente quer trabalhar, a gente acredita. A gente está fazendo mobilização junto ao COAS, também, que é o Conselho da Ciência Social, junto com a Janice, o colegiado, né? Da FECAM e os outros colegiados também.
Então, contem com a gente. O Alexandre trabalha da 1h às 19 horas, tá? Então, nesse horário, vocês encontram ele disponível na secretaria. O meu celular, vocês podem, né, durante o dia, ali é meu, pessoal, então ele está comigo 24 horas por dia. O e-mail da FECAM também, então não tenham medo, não tenham vergonha de perguntar qualquer coisa, a gente está à disposição de vocês, tanto pelo CONED como pela FECAM. Mas tem mais aqui, Paulo. Vamos lá. Queres? Vamos lá. Ana Loures, como e onde se consegue material em braille? Aí cada município, Ana Loures, que necessitar, por exemplo, aqui em Joinville, a AGDEV, que é a Associação dos Deficientes Visuais, ela produz esse material. Cada município vai ter que buscar. Florianópolis deve ter a sua associação, Jaraguá do Sul, não conheço a região, mas talvez tenha, e vocês têm que verificar a necessidade desse material em braille também, se tiver usuário. Eu recomendo que se faça na inscrição da conferência, já se pergunte se é pessoa com deficiência, sim ou não, qual a deficiência, e quais as necessidades de acessibilidade. Muitas vezes a gente faz um material lindo e maravilhoso que aquela pessoa não usa. Então, nada melhor do que fazer o material dentro daquilo que a pessoa precisar. Quem participa do Conselho Municipal de São José é o Filho Ferreira Moraes, secretário executivo. Ana Loures escreveu: Jaraguá do Sul está se organizando para a conferência. E Hermínia escreveu: vocês têm sugestões de palestrantes para as conferências? Ana Loures: de quem é a responsabilidade maior? Dos CAMAS, não sei o que é CAMAS, ou do COMPED? Câmara de Deficiência Conselhos Municipais. O que é? Lê de novo, Alexandre. Você tem sugestões de palestrantes para as conferências? Pode falar com a gente também naqueles contatos ali que a gente acabou de passar. E sobre o contato de Joinville, Ana Loures, pode falar comigo também, que a gente também tem as indicações aí, tá? Ela pergunta se a responsabilidade maior deve ser da secretaria ou do conselho, né? Eu acho que a questão é os dois em conjunto, né, Paulo? Os dois em conjunto. O conselho é autônomo nas suas decisões, porém, administrativamente, ele é vinculado a alguma secretaria, geralmente a Secretaria de Assistência Social. Então, a Secretaria de Assistência Social e o conselho que são responsáveis aí pela realização da conferência, pelas demandas administrativas e tudo mais, aí em conjunto, até porque o conselho por si só, ele não tem um CNPJ, ele não é um órgão, ele é um órgão fiscalizador, mas ele também é um órgão de assessoramento do Poder Executivo. Lembrando sempre isso também. Vai lá, Alexandre. Fabiola, do Conde de Pinhalzinho, escreveu que estamos com data já agendada para 20 de setembro a Conferência Municipal. Inclusive, já recebemos aqui no CONED, né, essa informação do Conselho de Pinhalzinho. Ana Lourdes diz que nós queremos muito fazer a conferência. Miriam diz que aqui vamos conseguir o material em braille com parceria com a Educação Especial. Ana Lourdes pede para colocar o contato de Joinville. O secretário Geofilho de São José, os conselheiros de São José na plenária passada decidiram fazer a conferência só no município. Segunda, aguardamos vocês na nossa plenária como combinado. Mas eu já respondi a eles. Segunda-feira a gente vai estar em Brasília, né, Paulo? Não podemos participar do Conselho de São José, mas vamos estar online com eles. Online, né? isso, online estaremos. Só vamos precisar do link da reunião, tá bom, José? Geofilho. Ana Lourdes, Conselho da Assistência Social, obrigada. Jean Alexandre, tem reunião do Conde Maravilha. Necessita alguém para explicar tudo sobre a conferência municipal. É importante que mande um e-mail, né, solicitando essa nossa participação, para a gente agendar e poder participar junto com vocês. Perfeito. Ana Loures pergunta como ter o apoio financeiro para a conferência. Isso é uma questão do município, tá, Ana Loures? É o próprio município que tem que subsidiar isso, cada município. O Estado vai subsidiar o dele para o ano que vem, né? O nacional, a Conferência Nacional, o município tem que... Só como eu falei antes, né? Os custos, eles são extremamente baixos, né? Eles são extremamente reduzidos. Então, a vontade de fazer, que vocês têm, com certeza, a gente já percebeu, é a maior do que tudo, tenho certeza. Deixa eu só perguntar se alguma pessoa com deficiência visual que a gente tem mais dificuldade de escrever no chat, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Se quiser abrir o microfone e falar. Paulo, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Rodrigo Lima. Tudo bem, meus nobres? Eu prefiro falar no áudio, que eu tenho um pouquinho de dificuldade no chat. Não, eu imaginei, a gente tem mesmo.
Gente, boa tarde a todas e todos. Uma alegria, uma satisfação estar com vocês. Paulo e Alexandre, com relação ao regimento interno da Conferência Municipal, precisamos elaborar? Vocês têm algum parâmetro já que a gente possa seguir? A gente pode resgatar, Rodrigo, nos nossos arquivos alguma coisa, mas a gente recomenda que vocês também resgatem aquilo que vocês tiveram das últimas, né, conferências, que com certeza já tem muita coisa pronta lá, né? Porque o importante é que cada município decida ali, discuta os eixos, leve as propostas como estão. Mas o município também tem certa autonomia de algumas deliberações, né? Por exemplo, o município pode definir que vai ser dos 4 delegados, 2 sociedade civil, 2 sociedade, 2 governos, mas que duas sejam, 50% disso seja pessoa com deficiência, ou que não tenha essa definição. Então, cada município vai ter autonomia para fazer essas decisões aí, tá? Mas a gente pode dar uma... Tu consegue buscar alguma coisa nos arquivos aí, Alexandre? Sim, posso verificar, mas o de Itajaí deve ter lá o Rodrigo. De Itajaí, eu verifiquei, Alexandre, verifiquei no arquivo que nós temos no Drive, só que não encontrei esse regimento da conferência anterior. Mas a gente eu converso contigo, eu converso com vocês em off depois. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos nossos arquivos do CONED, pelo que o Itajaí mandou da outra vez. Se não tiver de Itajaí, eu vejo de outro município, vocês adaptam aí, tá bom? Perfeitamente. Muito obrigado, Paulo, Alexandre, e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Rodrigo. Isso serve para os demais municípios também. Precisando de alguma questão, a gente está aí. Mais alguém com deficiência visual aí que queira fazer alguma pergunta? Não? Então, a gente abre para quem não tenha deficiência visual, pode falar e perguntar, e depois... Olha, tem tudo ali. Alexandre, alguma coisa que eu não falei, que eu esqueci? Alguma questão que nós não colocamos? Eu posso falar? Pode. Oi, eu sou Maria Jovelina, sou presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Florianópolis. Sou uma mulher branca, estou com o cabelo amarrado, uso óculos escuro, estou com uma camisa azul com flores. Não é uma pergunta, mas uma questão também de orientação, devido à abertura da lei do cão-guia a outras pessoas com deficiência, quer dizer, a todas as pessoas com deficiência. Se houver mais de alguns cães que não se conhecem, não deixar os cães perto, porque eles podem abrir guarda natural para defender a pessoa com deficiência, então tomem esse cuidado. É só uma colaboração com todos. E a outra... Boa tarde. E a outra informação... Deixa só a Maria Jubilina terminar ali, Fabiano. Pode falar, a outra informação é que a... Um pouquinho mais especa a mão assim, ó. Oi? Pode falar, Maria. Não, em questão de regimento, se for possível, mandar uma cópia para a gente ter uma base, né? Ali, como o Alexandre ficou de ver, de mandar ali no grupo para a gente. E a outra era uma pergunta de um assunto que foi colocado sobre os delegados. Quando for eu entendi que são 4 delegados, eu só não entendi a questão se for feito municípios fizerem junto as conferências. Então, aqui, se a grande Florianópolis, Palhoça, Biguaçu e São José, se resolverem fazer junto, vai ser 4 delegados para todos ou vão ser 4 vezes 4, 16 delegados? Por exemplo, assim, Florianópolis tem 4 vagas, ok? Não, isso eu entendi, mas se a gente resolver fazer junto, vai juntar as vagas de delegado ou vai ser só 4? Não, as 4 de Florianópolis está garantida. Se Biguaçu participarem com vocês, se Biguaçu não tem conselho, 2 para Biguaçu. Eles vão escolher entre eles. Na hora de eleger o delegado deles, eles vão em separado de vocês. Sim, entendeu? Mas daí se São José tiver conselho... São José tem conselho, eles têm direito a 4. Então, daí vai ser 4 para cada. Isso, Jovelina, isso. Mesmo se houver, mesmo se a conferência for junto. Sim, exatamente. Não, tranquilo, essa era só uma questão. Só as deliberações aí vai ser uma só. Sim, aí ali na questão dos eixos são 3 sugestões para cada, daí fechou. Exato. 15 deliberações.
Uhum. Tá bom? Obrigado, Jovelina. Ah. Fabiane? Nessas conferências e viagens e Tem alguém com o Paulo, microfone? Alexandre. Só um minutinho. Tem alguém com o microfone aberto, gente? Eu estou tendo dificuldade para fechar aqui. Então, quem tiver com o microfone aberto e não estiver falando, por gentileza, pode fechar. Fala, Fabiane. Fala, Fabiane. Jairton, não estamos te ouvindo. Posso falar? Pode? Paulo, primeiramente, parabéns você e o Alexandre, né? Pelas suas falas, muito legal. E é só uma informação para essa pessoa agora, que acho que é presidente de Florianópolis. Cão guia jamais ataca, tá? E avança em outro cão guia. Tá? São treinados para estar sempre um ao lado do outro, com tranquilidade. São extremamente dóceis. Era isso, Paulo. Ataca sim, porque eu já passei na frente de 3 cães-guias e eles rosnaram e eles abriram guarda natural. Gente, negativo, eu não sei. existe. Desculpa, não tem uma questão de discussão isso aqui agora. Eu só estou querendo dizer em questão de preocupação com a pessoa com deficiência e os animais. Eu sei muito bem a questão do treino dos cães, mas eles podem sim abrir guarda natural, tá? Isso já foi dado em palestra de cão-guia, eu tenho informação, eu sei, e já participei de lives de formação de cão-guia e já foi falado sim. Eles não são treinados para guarda, eu conheço o treino dos cães, mas pode acontecer. Eu não disse que vai acontecer, eu disse que pode, só uma preocupação com os animais, só isso. Legal. Então, acho que, enfim, cada município vai atender as questões da pessoa com deficiência da melhor forma possível aí, né? Obrigado, Jovelina, pelas contribuições. Obrigado, Fabiane, também pelas contribuições. Acho que é isso aí, é o direito de fala, é o nada sobre nós, é nós. Mais alguém, gente, quer a palavra? Aqui vários municípios estão pedindo regimento interno, modelo de regimento interno, Paulo. Seria interessante que quem precisar, eu posso compartilhar lá no grupo dos presidentes. Isso, eu vou fazer isso. Eu ia fazer esta sugestão. O Alexandre pode escolher um dos modelos, né? Paulo, Oi? Paulo, pode falar. Não sei se todos os presidentes estão lá no grupo, né, que estão aqui nessa live, mas seria interessante solicitar no nosso e-mail, que aí facilita, né, a nossa comunicação. Embora eu vou colocar lá no grupo, tudo bem, mas pode ser que que não esteja lá no grupo, esteja aqui, entendeu? Então, seria interessante mandar no nosso e-mail esta solicitação. Até cabe a pergunta, né, Alexandre? Tem algum presidente ou alguma presidente de conselho que aqui está e não está no grupo dos conselhos municipais? Se tivesse, manifesta que a gente já coloca o telefone ali, a gente já insere, né, Alexandre? Uhum. Acho que não. Bom, acredito que ficou claro. Só tem mais algumas aqui no chat. Opa, sim. E alguém falou ali que não está no grupo dos conselhos. A gente, no grupo do conselho, gente, é só presidente e vice-presidente, tá? Então, só confirma se é presidente e vice-presidente, coloca o telefone aí que o Alexandre já anota e já adiciona lá depois. Pode ir, Alexandre, pode falar. Vamos lá. Em Ibirama, será a primeira conferência municipal. Se puderem compartilhar um modelo de regimento interno, agradeço. Michel, nós de Rio do Sul também gostaríamos de um modelo de regimento. Juliana, temos no grupo representantes das cidades da Grande Florianópolis, penso em fazer um grupo para trocarmos informações. Kênia, boa tarde, vocês têm sugestões de palestrante ou empresas que podem ser contratados para dirigir a conferência municipal? É isso. Isso pode... Daniel escreveu, não estou, se puder adicionar, só preciso que ele mande... já mandou aqui o telefone. Já mandou o número, tá. Com relação à contratação de empresa, contratação assim, a gente sugere que vocês utilizem esse recurso para Libras, para o Coffee Break, alguma coisa assim. E no mais, procurem a FECAM também. Os trabalhos da FECAM é disponível para os municípios. Claro que vai depender de uma autorização. Eu sei que o pessoal de Ibirama já solicitou a FECAM, o pessoal de Pinhalzinho já solicitou, o pessoal de Jaraguá pode solicitar. A gente vai fazer essa parceria entre Coned e FECAM para a gente atender todo mundo aí que for possível. Claro, caso o município queira contratar uma empresa também, a gente pode não sugerir nenhuma, porque a gente é servidor público, né? Não vai ficar indicando formalmente ninguém, mas existem algumas aí no mercado.
mas a gente tem serviço público para isso também, tá, gente? Tem serviço público disponível para auxiliar vocês nessa questão aí, é até uma questão de economicidade dos recursos. Eu não lembro de ter deixado alguma dúvida, mas se alguém estiver ainda com algo que não falamos, a palavra está aberta, 15:09, né? Mais uns 3, 4 minutos a gente consegue responder vocês. Aqui no chat, só as pessoas colocando o telefone para eu adicionar. São presidentes e vice-presidentes? Eles colocaram isso, Alexandre? Eu vou fazer essa pergunta no individual. Perfeito, tá bom. Então é isso, gente. Da nossa parte é isso. Quero mais uma vez agradecer à Interpress pela parceria, agradecer ao Alexandre, aos conselheiros do CONED, a FECAM, as associações de municípios que divulgaram também, a vocês que participaram com a gente aqui. Eu falei para o Alexandre, isso aqui vai durar 40 minutos, uns 50 no máximo. Estamos a 1h40 aqui já e foi muito produtiva, a participação foi muito boa. Procurem os trabalhos, por exemplo, procurem trabalhos de quem faz voluntariado, né? Voluntariado não, que faz parceria, por exemplo, né? Fomentem, reconheçam isso é bem legal, e procurem os trabalhos públicos que estão aí disponíveis também para auxiliar vocês, tá bom? E informar também que essa reunião foi gravada e estará disponível em breve no YouTube do CONED e no YouTube da FECAM também. Da minha parte era isso, muito obrigado, e vou encerrar a gravação por aqui, mas a gente está aqui ainda. Opa. A gente agradece a participação de todos e qualquer dúvida, né, nos procure no nosso WhatsApp, no e-mail do CONED, estamos aqui para ajudar a todos que precisarem, ok? Obrigado. Obrigado, Alexandre.